Na periferia de uma cidade esquecida no interior do Brasil, onde o progresso parecia apenas um eco distante, erguia-se o Sanatório Santa Maria. A construção, imponente em sua decadência, parecia olhar de cima para quem ousava encará-la, como se desafiasse qualquer alma a atravessar seus portões enferrujados. Por décadas, fora o destino final dos indesejados, os loucos, os indomáveis, os silenciados. Diziam que o sanatório havia fechado na década de 1970, após um incêndio que consumiu quase todo o prédio e matou mais de 50 pessoas, entre pacientes e funcionários. Contudo, a verdade era mais sombria do que qualquer relato oficial. Moradores vizinhos garantiam que, em noites de tempestade, gritos desesperados e risadas enlouquecedoras ecoavam no prédio, como se os mortos ainda vagassem entre seus corredores. O lugar era evitado como uma praga. Apenas os tolos ou os ousados o procuravam. Foi assim que Mariana, uma jovem estudante de psicologia, fascinada por histórias macabras, convenceu seus amigos, Lucas, Rafael e Camila, a explorarem o sanatório para um projeto de faculdade. Ela alegava que seria uma pesquisa única sobre a evolução dos tratamentos psiquiátricos no Brasil, mas, no fundo, a promessa de terror a atraía. Os outros hesitaram, mas a excitação do desafio venceu. Afinal, era só um prédio velho, como Mariana dizia, ignorando o arrepio que percorria sua espinha enquanto falava. Ao chegarem, foram recebidos por um portão de ferro corroído, decorado com marcas profundas que pareciam arranhões humanos. O vento parecia sussurrar através das barras, carregando palavras incompreensíveis. Quando forçaram a entrada, o portão rangeu com um som tão agudo que todos congelaram, como se tivessem invadido algo proibido. Atravessar o pátio era como entrar em outra dimensão. O ar era denso, impregnado com cheiro azedo de podridão e algo metálico, como sangue envelhecido. As paredes do prédio estavam cobertas por grafites, mas não aqueles comuns de vandalismo juvenil. Eram mensagens desconexas e perturbadoras, como: eles ainda sofrem, a morte é só o começo e não acorde os esquecidos. Todas escritas em letras grandes e tremidas, como se quem a escreveu estivesse tomado pelo pânico. Os corredores do sanatório eram um labirinto que parecia distorcer o espaço. Cada passo ecoava de maneira desproporcional, reverberando como se algo invisível estivesse os seguindo. Na primeira sala que exploraram, Mariana encontrou um diário empoeirado entre os escombros de uma mesa carbonizada. As páginas estavam frágeis e cobertas de manchas escuras
que poderiam ser sangue seco. Pertencia ao Dr. Heitor Martins, o infame diretor do sanatório. O diário detalhava métodos médicos que ultrapassavam qualquer limite moral, misturando experimentos psiquiátricos com práticas de ocultismo. Heitor acreditava que a loucura era uma ponte para outro mundo, um portal para o desconhecido. Ele fazia experiências brutais com os pacientes, como lobotomias sem anestesia e submersão forçada em tanques de água gelada até o limite da morte. Mas o mais terrível era seu ritual dos puros, sacrifícios humanos de pacientes considerados mentalmente intactos, realizados em uma sala secreta, com o objetivo de abrir uma passagem para a verdade absoluta. Enquanto Mariana lia, os outros começaram a perceber uma mudança na atmosfera. Camila, que havia ficado no corredor, sentiu como se alguém estivesse respirando atrás dela. Ao virar-se, encontrou apenas escuridão, mas jurava ter visto algo se mover nas sombras. Lucas tentou acalmá-la, mas ele próprio não conseguia ignorar o som de passos pesados vindo de um andar superior. Isso é só o prédio. Está velho, ele dizia, mais para si mesmo do que para os outros. Rafael, que filmava tudo com uma câmera, congelou ao apontar a lente para uma porta entreaberta. Eu vi algo se mexendo lá dentro, disse, a voz trêmula. Ao empurrar a porta, encontraram uma sala cheia de marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar dali. Havia pedaços de correntes enferrujadas no chão e uma cadeira com tiras de couro quebradas, ainda manchadas de algo que poderia ser carne em decomposição. De repente, todas as lanternas começaram a piscar descontroladamente, iluminando brevemente o que parecia ser uma silhueta em um dos cantos. Quando a luz se apagou por completo, o grupo mergulhou no caos. Gritos de pânico ecoavam enquanto cada um corria em direções diferentes. Mariana sentiu um frio anormal atravessar seu corpo e uma voz grave e sussurrante começou a recitar palavras em latim ao seu redor. Ela tentou seguir os gritos dos amigos, mas os corredores pareciam se esticar e mudar, como se o prédio estivesse vivo e brincando com ela. Quando finalmente encontrou luz novamente, percebeu que estava de volta à sala onde encontrara o diário. No centro, havia uma mesa de metal com instrumentos cirúrgicos enferrujados espalhados sobre ela. Pedaços de couro humano, costurados como se fossem retalhos, estavam pendurados nas paredes. O diário agora estava em suas mãos novamente, mas as palavras haviam mudado. Entre as páginas havia nomes escritos com tinta vermelha, que escorria como se fosse fresca. Os nomes de seus amigos estavam ali, o dela também. Foi nesse momento que Mariana entendeu a verdade aterradora. Ninguém saía do sanatório Santa Maria. O prédio era um santuário, um altar para os rituais profanos que não haviam terminado com o incêndio.
ele exigia almas novas, e qualquer que ousasse atravessar seus portões era oferecido como sacrifício. As risadas e gritos de seus amigos começaram a misturar-se com vozes desconhecidas que preenchiam o corredor. Quando olhou para a mesa de operações, viu o reflexo de uma figura em trajes médicos ensanguentados. O próprio Dr. Heitor. Seus olhos brilhavam com loucura enquanto sussurrava: "Bem-vinda ao ritual." Até hoje, os moradores da região juram que em noites de lua cheia é possível ouvir novos gritos vindos do sanatório Santa Maria. Dizem que os fantasmas dos curiosos continuam presos ali, eternamente, parte do ciclo de sofrimento. E no portão enferrujado, uma nova mensagem apareceu, gravada com algo afiado: "Você será o próximo."